Shalom, shalom, Igreja do Avivamento. Hoje nós estamos aqui, eu, apóstolo Emerson Casburgo, da Igreja Palavra da Fé, juntamente com o pastor Vladimir Vitalino, pastor ali da Segunda Igreja Pentecostal Palavra da Fé. Pastor Vladimir, seus cumprimentos. Muito obrigado por ter atendido o meu pedido. Amém, apóstolo. Shalom, amados. Como o apóstolo já disse, eu sou o pastor Vladimir Vitalino, ali da Palavra da Fé também, da Segunda Igreja, lá na Vila do Povo. Estamos aqui nessa tarde aqui para trazer aos amados aí um pouco da Palavra do Senhor aí, amém? Então, eu queria conversar contigo, pastor, sobre um pensamento, um sentimento que está surgindo no meio da igreja, no coração da igreja nesses últimos dias, e que tem nascido de forma muito forte, tem vindo do céu, que é o arrependimento. A igreja tem entendido que esse tempo que nós estamos passando aí de dificuldade com o coronavírus, a igreja tem entendido que nós temos muito a que nos arrepender. Coisas que antes estavam esquecidas e foram jogadas para debaixo do tapete, agora estão nos confrontando, estão vindo à tona, sendo trazidas à nossa mente, ao nosso coração, e isso tem feito com que a igreja ela sinta um desejo muito profundo de se arrepender. Às vezes a gente precisa se arrepender e nem se lembra, né? Nem sabe. E muitos profetas da nação também estão dizendo isso, inclusive os nossos irmãos lá em Israel. Às vezes se arrepender porque negligenciamos a família e agora estamos tendo que voltar para casa. Nos arrepender porque não tratamos o culto a Deus por muito tempo com a importância devida e agora não estamos podendo fazer os cultos. Não tratamos o templo como deveríamos tratar, com o devido respeito, e agora não podemos ir até lá. Então, tudo isso tem levado a igreja a entender que é um tempo de arrependimento. E diante disso, gostaria de perguntar para você, o que você acha? Qual a relação da igreja, qual a relação que existe entre a igreja e o arrependimento a partir disso que eu disse para você, a partir dessa situação do coronavírus, desse confinamento das pessoas em casa, desse impedir de ir para o templo, de realizar os cultos, de ter comunhão. O que você pensa disso? Então, ao contrário, apóstolo, do que muitas pessoas têm comentado e têm falado, que esse vírus foi levantado pelo inimigo e é uma coisa ruim, uma coisa que veio para destruir, veio para matar. A gente tem um entendimento que, sabendo que nada acontece sem que nosso Deus permita, e nós temos visto que essa enfermidade ela veio para causar verdadeiramente uma transformação. Eu acho que no mundo as pessoas podem até pensar que essa enfermidade veio para a morte, mas assim no meio cristão, no meio da igreja, ele veio para trazer transformação, porque se nós lembrarmos do Velho Testamento, quando o povo precisava descansar a terra no 7º ano, que era uma ordem do Senhor, e o povo não descansou a terra por 490 anos, e Deus teve que aprisionar o povo na Babilônia por 70 anos, ou seja, fez tudo parar, trouxe uma desgraça, né, na verdade, sobre a nação, destruindo Jerusalém, e o povo ficando escravo. Eles tiveram que parar, eles tiveram que rever toda a sua vida, né? Tiveram que centrar a sua adoração a Deus, tiveram que centrar os seus conceitos. Eu acho que esse é o posicionamento da igreja hoje também, né? Por isso o momento de arrependimento, porque nós estamos próximos ao final dos tempos. E a palavra de Deus fala que no final dos tempos o amor se esfriaria por causa da iniquidade. O pecado da iniquidade também está dentro da igreja.
né? Os homens de Deus, o povo de Deus, né? Então, acho que o Senhor colocou esse tempo, né, para que a igreja viesse a parar realmente para pensar no mundo espiritual, não no mundo físico. Nossos olhos têm que ser abertos, né? Nosso entendimento tem que ser ampliado, para que nós possamos discernir o que Deus está querendo da igreja. Eu vejo nisso uma transformação, eu vejo nisso um crescimento da igreja como um todo, do povo de Deus também, um amadurecimento do povo de Deus e um avivamento, né? Como Elias viu uma pequena nuvem e através dessa pequena nuvem veio grande chuva num tempo de seca, eu acho que Deus também está mandando um grande avivamento nesse tempo de seca. Eu concordo plenamente contigo. Sabe, uma das coisas, pastor, que me incomodam é, às vezes, observar a alienação. E agora, diante dessa histeria coletiva, a gente observa como é fácil alienar uma nação, né? É verdade. E agora, eu também sou levado a acreditar, a pensar sobre se a igreja também, às vezes, não vive um pouco alienada, né? Sabe, por exemplo, como nós estamos vivendo nesse momento de arrependimento, onde Deus está soprando os ventos aí, levando a igreja a ter esse entendimento, e às vezes eu vejo pessoas falando em outras coisas, simplesmente dizendo coisas que não tem nada a ver com esse momento que a igreja está vivendo, né? Às vezes a gente vê pessoas aí comentando, não, a gente tem que lutar contra os principados, os potestades e tal. Peraí, a gente tem que fazer isso, é claro, mas o momento agora, a ênfase, o foco, aquilo para o qual o Espírito tem trazido ao nosso coração como igreja, agora é o arrependimento. É verdade. Né? E então, às vezes, eu me preocupo em ver a igreja desse jeito. Né? Quando Deus queria que ela olhasse para um lado, ela está olhando para o outro lado, às vezes. E aí cabe a participação dos profetas para alinhar a igreja, colocar a igreja na direção, cabe a participação dos pastores para pastorear o rebanho. E eu queria ler até um texto aqui de Mateus, no capítulo 3, no versículo 7, diz assim: quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Aí, versículo 8: produzam frutos dignos de arrependimento. Por que João Batista estava dizendo isso para a igreja da época? João Batista estava dizendo isso para a igreja da época porque justamente a igreja da época acreditava que não precisava se arrepender. Então, eles acreditavam que não precisavam se arrepender. Então, o João Batista diz assim, vocês precisam se arrepender. E eles diziam, não, mas nós já estamos arrependidos, nós já nos arrependemos. Aí João chega para ele, não, mas vocês não se arrependeram. Aí como é que você sabe? Porque vocês não produzem frutos dignos de arrependimento. Então, João aqui, ele nos dá a letra disso. E o que impedia aqueles fariseus e aqueles saduceus de entenderem que eles precisavam se arrepender? Olha só, versículo 9. E não pensem que podem dizer uns aos outros, temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que dessas pedras surjam filhos a Abraão. Então, o que eles acreditavam? Que pelo fato de terem uma paternidade, pelo fato de serem filhos, não precisavam mais se arrepender. Já estava tudo certo, estava tudo resolvido, estava tudo acertado. E não era bem isso. A paternidade não nos livra da responsabilidade. É verdade, apóstolo. E é interessante porque o arrependimento, né, no grego, ele quer dizer mudança de mentalidade, ele quer dizer metanoia, né? Então, o que Jesus estava falando ali é que eles precisavam ter um arrependimento digno de mudança. Ou seja,
Um arrependimento onde fosse abandonado o pecado, aonde fosse abandonado aquilo que estava errado na vida deles. Esse seria digno de arrependimento. Ou seja, uma mudança verdadeira de pensamento, uma metanoia. E eles não entenderam isso, né? Eles acharam que aquilo que eles estavam fazendo já era o suficiente. Eu acho que é muito do que a igreja vive hoje, né? O fato de ser igreja, o fato de ser declarado cristão, o fato de cumprir com algumas obrigações, por exemplo, ir ao culto, participar de algo na igreja, isso dá o direito deles terem, vamos dizer assim, a salvação, né? E, na verdade, não é bem assim que funciona. Tem que existir um arrependimento digno, tem que existir uma transformação, uma metanoia, ou seja, o arrependimento do velho homem para que o novo homem possa surgir, para que o novo homem possa dominar. Esse novo homem tem que estar pautado, firmado naquele que é Jesus, né? Que é o nosso exemplo, graças a Deus. E pastor, o senhor já é pastor há quantos anos aí na Vila do Povo? Aqui na Vila do Povo há 11 anos. Na verdade, o meu ministério ele iniciou-se aqui na Vila do Povo, né, com a segunda igreja. Então, eu faço aniversário junto com a igreja. Fazem 11 anos que nós estamos aqui cuidando do povo aqui na Vila do Povo. Então, 11 anos de ministério, você já não é um pastor novato, você não é um recruta, você já é um oficial, já é alguém com... Mais ou menos. É alguém com certa experiência. Posso me considerar um sargento. E com toda essa experiência, como você acha que um pastor pode implementar, conduzir, auxiliar a igreja nesse processo de arrependimento? A verdade é que essa decisão ela é muito particular, né, apóstolo? Eu acho que o nosso papel como sacerdote na igreja é fazendo a nossa parte de ministrar a palavra e dar uma visão espiritual, porque a igreja ela caminha e muitas vezes ela não consegue ter essa visão espiritual. E eu acho que o papel do sacerdote é levar aos membros, né, as pessoas a terem essa visão espiritual, a terem o entendimento correto, a teologia correta da palavra, a teologia saudável, aquela que transforma, que muda e que leva a pessoa a amar a Deus, como o mandamento diz, sobre todas as coisas verdadeiramente, e gerar no coração dele um temor, né? Eu acho que esse é o papel do sacerdote. Claro que dentro disso, ele mostrando com a sua própria vida, com a sua própria atitude, também experiência, que isso funciona, que ele vive dessa forma, né? Não adianta nós sermos, como o senhor mesmo citou aí lá no texto de Mateus, onde os fariseus falavam, admoestavam e ensinavam, mas não viviam, né? Então, o papel do sacerdote hoje é ensinar as pessoas e também discipular, né? Ensinar a palavra, discipular um a um, ali no tete-a-tete, mostrando como ele deve fazer, como ele deve proceder, né? Dando o conselho correto. Eu acho que é mais ou menos nessa linha que o sacerdote tem que caminhar para levar o povo a ter esse entendimento da transformação de mentalidade, do verdadeiro arrependimento do velho homem para o novo homem, né? Em tempos de dificuldade como esse que nós estamos vivendo, me parece que o discurso do arrependimento ele não é muito bem aceito pelas pessoas, né? As pessoas gostariam de ouvir outra coisa. Gostaria de ouvir que nunca vão morrer, gostaria de ouvir que nunca vão ficar doentes, gostariam de ouvir que se fizerem alguma coisa, Deus vai fazer outra coisa para eles e tal. E talvez o discurso do arrependimento, a pregação sobre o arrependimento, a pregação contra o pecado, a armatiologia, né, a velha e boa armatiologia, de repente não dá ibope, né, pastor? Não dá ibope. É verdade.
É que as pessoas querem ouvir, na verdade, aquilo que vai alimentar o ego delas, não é verdade, apóstolo? Elas querem ouvir aquilo que vai ser confortável aos seus ouvidos, né? Aquilo que vai ser fácil de executar. Aquilo que é difícil de executar, porque a palavra nunca diz que seguir Jesus seria fácil, né? Então, aquilo que é difícil, que é passar pela porta estreita, as pessoas não querem ouvir, né? O mundo gerando pecado cada vez mais, gerando a iniquidade cada vez mais, o amor entre as pessoas, nós não conseguimos mais ver, né, vamos dizer assim, facilmente, como nós víamos há tempos atrás, né? Eu posso dizer assim que não sou tão velho assim, e quando eu era muito mais jovem, no meu tempo de escola, a gente via as crianças respeitando os mais velhos, via os jovens, quando saíam da escola, dando lugar nos ônibus aos mais velhos, às mulheres grávidas, e hoje nós não conseguimos ver isso, né? Então, isso tudo, na verdade, foi o pecado entrando dentro dos lares, o pecado entrando dentro dos relacionamentos e afastando as pessoas de Deus, dos princípios, dos conceitos, até mesmo morais, né? Então, escutar aquilo que causa verdadeiramente a transformação e que é difícil, não é para qualquer um, essa é a verdade. No teu ponto de vista, pastor, é possível alguém alcançar o objetivo maior que da vida do crente, que é a salvação, né? Alcançar o favor de Deus, a salvação, sem passar pelo processo de arrependimento? Não, o arrependimento é a base, né? É a base para uma nova vida, é a base para uma transformação, como eu mesmo disse, a metanoia é a transformação, né? Uma pessoa sem passar por arrependimento significa que o velho homem na vida dele não morreu. Significa que o velho homem, aquilo que ele fazia e que ele fazia de errado, ainda no conceito do coração dele, continua sendo como certo, né? Ele não conseguiu ser transformado. Então, eu acredito que sem um arrependimento, nós não conseguiremos caminhar no caminho que o nosso Jesus nos ensinou. Eu me lembro de um pensamento do Champlin, que dizia que quando alguém não se arrepende, declara que vai fazer novamente. Ah, com certeza. Porque está Então, dentro do coração dele. exatamente. Eu acho que é bem por aí mesmo. Deus nunca aceitaria, né, nos céus, pessoas que tivessem tomado a decisão de fazer novamente. Imagine só alguém no céu, olhando lá de cima, ou vivendo lá com o Senhor, na graça, na glória, e dizendo, ai, que vontade de pecar. É meio estranho isso, né? Meio estranho. Isso nunca aconteceria. Então, o processo de arrependimento faz parte do plano geral de salvação, faz parte da visão soteriológica da igreja. E a última pergunta, pastor, dessa nossa conversa, desde já quero te agradecer por ter investido esse tempo aqui nesse bate-papo. Amém. Eu queria saber, da tua parte, do alto desses 11 anos de pastorado aí, como que você vê a posição dos sacerdotes hoje na nossa nação? Você acredita que os sacerdotes de hoje, eles estão numa posição melhor, igual ou pior dos sacerdotes de 5 anos atrás, de 10 anos atrás? Na verdade, apóstolo, eu acho que a nossa teologia, ela foi, vamos dizer assim, tirando um pouco Deus dela, porque teologia é o estudo de Deus, eu acho que eles foram tirando um pouco Deus da teologia e foram colocando mais o homem, a vontade, o desejo do homem, do que aquilo que realmente Deus quer que aconteça, tanto na vida do homem como dentro das igrejas. E essa teologia deformada, essa teologia humana, também transformou o caráter de muitos sacerdotes, né?
moldou o caráter de muitos sacerdotes, fazendo com que eles, vamos dizer assim, se afastassem um pouco do caminho verdadeiro, da palavra que realmente sara, que realmente cura, e trazendo palavras, vamos dizer assim, como nós falamos aqui já, mais confortáveis aos ouvidos e aos corações das pessoas. Então, eu creio assim que, anos atrás, os pastores, eles tinham mais esse sentimento, né, de temor a Deus, tinham a sua fé mais embasada na verdadeira teologia, e eles traziam uma palavra mais direcionada e alinhada com isso. Hoje nós temos visto muitos atalhos, né? Muitos atalhos, muitos desvios, mas eu creio que o Senhor tá mudando essa história aí, isso aí vai mudar, e a igreja será novamente alinhada, será novamente a noiva de Cristo, né? Será novamente trazida para aquilo que o Senhor realmente quer, porque ela precisa ser limpa, ela precisa ser adornada para que o noivo venha, né? Então nós estamos aí próximos aí dessa vinda do Senhor Jesus, temos visto tudo que está acontecendo aí no mundo, né? Os princípios das dores, e inclusive o próprio livro de Mateus já nos falava a respeito dos falsos profetas, né? Até mesmo falsos cristos. Então, isso nada mais é do que a palavra se cumprindo também na vida desses homens. É um Então, a tempo de gente não limpeza pode... mesmo. Oi? É um tempo de limpeza em todas as áreas, né? Em todas É, as áreas. Desde as mãos da igreja na lavagem de mãos, até verdade. na mente e no coração da igreja na lavagem da alma. Então, o que eu observo é que nós que estamos centrados no Senhor, né, nessa visão espiritual, no entendimento, eu acho que a gente não está surpreso, não, do que está acontecendo, tanto no mundo, como dentro da igreja, como também as enfermidades e até mesmo os homens de Deus, que se julgam de Deus, né? Eu acho que a gente não está surpreso, porque a palavra nos ensina, ela nos mostra tudo que iria acontecer, né? Então a gente não está surpreso, eu não me mostro surpreso com essas coisas, né? É claro que a gente se entristece pelo fato de a gente querer que a igreja esteja numa unidade, que a igreja esteja no mesmo pensamento, numa mesma linha, e que todos juntos, né, possamos estar como uma só voz adorando a Deus, né, como num só entendimento, sem placa de igreja, sem nada. Então, isso me entristece, claro, mas a gente sabe que tudo isso já está escrito e tem que acontecer, né? Então, essa é a questão. Uma igreja que passou pelos Césares, passou pelo Coliseu em Roma, passou pelas perseguições, passou pelo Holocausto, uma igreja que passou pelo período comunista, sobreviveu a tudo isso, com certeza vai sobreviver a esse vírus, né, pastor? Pastor, eu Com certeza. queria pedir que o senhor fizesse suas considerações finais, deixasse sua mensagem, para que a gente possa selar esse momento com chave de ouro. Amém. Eu gostaria de agradecer, então, ao senhor aí por ter feito esse convite, para que nós possamos estar aqui comentando um pouco a respeito da palavra, que isso é tremendo, né? A palavra, ela sempre traz sabedoria para as nossas vidas, conforta o nosso coração, nos alinha com a vontade de Deus. E gostaria também de agradecer a você que nos assiste, que também tirou esse tempo para escutando esses dois homens aqui falando a respeito da palavra. Eu sei que é um tempo de parar, né? Então, nós estamos parando para muitas coisas e ouvir a palavra é sempre melhor, né? Que estamos colocando o Senhor acima de todas as coisas, né? Então, eu quero agradecer você, quero agradecer a tua vida, quero que o Senhor abençoe tremendamente a tua casa, a sua família, que essa enfermidade verdadeiramente não passe pela sua casa.
Amém. Assim como o povo hebreu, que lá no Egito foi liberto do espírito de morte, né? Que esse espírito de enfermidade não passe na sua casa, porque você é um homem de fé, uma mulher de fé, e você teme a esse Deus que nas mãos dele estão todas as coisas. Amém? Amém. Deus te abençoe. Faço suas as minhas palavras e abençoo você que está nos ouvindo, nos assistindo. Glória a Deus. Senhor, te proteja em todos os níveis e que você e sua casa sejam escondidos no esconderijo do Altíssimo. Que Deus abençoe vocês. Beijo no coração. Tchau, tchau.